sindicato, depois eu quero que vocês conheçam até lá a outra porta, que é a casa de vocês, que está à disposição, porque tem muita gente nova ainda que não conhecia e que talvez tenha conhecido na festinha dos formandos, mas a casa é nossa, não é da diretoria, é de vocês e de nós. A gente só é o síndico do edifício para valorizar todos os apartamentos, que é a categoria, ok? E aí a gente aguenta essas bombas, assim, né? Não ganhamos nada, absolutamente nada. A gente vem para cá com o braço quebrado, trabalho 8 horas por dia, depois vem para cá. Mas a gente faz isso por prazer, porque a gente quer melhorar para vocês, porque é que nem o síndico, né? Quer melhorar o dele também, né? Então, valorizar todo mundo. Eu espero que vocês se filiem, tá? Não tem anuidade esse ano, nada. E depois, se não quiserem também, é só dizer que não quiseram. E hoje nós, junto, aliás, a Associação Brasileira de Fitoterapia, junto com o sindicato, nos deu esse prazer de fazer esse evento junto com vocês, que é uma das inovações, né, de tempos para cá que a gente tem, e que se quer ter mais conhecimento, nada melhor que trazer pessoas que sabem, que é a própria presidente regional da associação, que é a Juliana Rodrigues ou Gonçalves? Gonçalves. E vamos trazer a nossa querida Vanderly Marchiori. É que eu chamo ela de, eu chamo ela pelo sobrenome, que eu gravo mais, mas não é da idade, sempre foi assim. E aí eu fiquei com isso. São muitos anos. Então, alguns que a gente não ser formada, né? Mas aproveitem, gente. Eu vou passar a palavra para a Juliana, ela vai falar um pouquinho da Associação Brasileira de Fitoterapia, que é mais uma entidade bom para o nutricionista crescer dentro do mercado de trabalho, né? E nós vamos ter eu já vou falar agora, depois ela vai começar a falar, não vai parar. A gente tem, não sei se vocês já ouviram, muitos daqui já foram, mas nós temos o Rap Nutri, uma vez ao mês, que é um rap, tá? Que é aberto ao público para conhecer o trabalho do nutricionista e para ver sobre o que nós sabemos, mas a gente vai também saber mais, né? Mas é aberto ao público para conhecer o trabalho do Nutri. Então é num barzinho, num horário tipo 6 horas, 6h30 de happy hour, e que vai alguém para falar sobre algum assunto que seja, aliás, que esteja dentro de mitos e verdades. Assim a gente fez do leite, da carne vermelha, vitamina D, sal, água, glúten. Tá? E o próximo que tiver é dia 6. Dia 6, né, Márcia? Dia 7? 7 de julho vai ser sobre fitoterapia. Tá? Vai ter um pedaço que eles não vão falar aqui, só vão falar lá, só vão saber se forem. Então, a gente vai colocar no Face, acione no Face, para vocês saberem direitinho. Acho que provavelmente vai ser ali na Cidade Baixa, no Cotiporã, no Teco Cotiporã, que é um bar que todo mundo gosta, que é muito bom, e nós temos uma sala reservada. Provavelmente, às vezes a gente troca, o barzinho é super legal, e até o encontro já é bom, e é um bate-papo muito legal, tá, gente? Participem e abram o site, o Face, o site também. Agora, chamar a presidente da Associação Brasileira de Fitoterapia, por uma palavra. Tudo bem, meninas e meninos, tudo bom? Bom, pessoal, então é uma honra, uma alegria muito grande a gente conseguir fazer esse evento da BFIT, tá? Então, a Associação Brasileira de Fitoterapia mesmo, a nacional, a sede dela foi no Rio de Janeiro, tá? E a associação, ela tem desde 1998. Então, agora que está a Maria Angélica Tucci, que também é nutricionista, que está na presidência da nacional, a gente está conseguindo abrir as regionais. Então, em novembro do ano passado, a gente conseguiu abrir a regional sul, tá? Que abrange os estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E agora, acredito que até o final desse primeiro semestre, a gente vai conseguir abrir a norte e o nordeste.
Então, a BFIT é uma associação filantrópica, né? Então a gente não, sem fins lucrativos, então a gente promove eventos, inclusive para ensinar vocês a fitoterapia, a trabalhar com fitoterápicos, porque a gente sabe que mesmo que a fitoterapia seja algo milenar, alguns profissionais ainda não prescrevem, não utilizam a fitoterapia como meio de tratamento ou prevenção de patologias. E é um mercado que tem crescido muito. E aqui eu acho que todo mundo é nutricionista, né? Todo mundo nutri, né? Então agora com as nossas novas legislações, né? Com a nossa prova agora que a gente vai ter em novembro, tá? A BFIT vai poder também dar esse suporte para vocês, da legislação, do que está acontecendo, da prova. Então a gente está trabalhando para isso. Então eu estava com vontade de fazer esse evento há muito tempo, só que eu não conseguia conciliar datas, enfim, eu queria trazer alguém top, né, para fazer o primeiro evento da BFIT. Então, como eu chamo ela a diva da fitoterapia, né? Então eu consegui trazer a diva da fitoterapia para falar um pouquinho conosco. Então ela vai ficar aqui, essas 2 horinhas com a gente, tentando passar o máximo de conhecimento, para vocês assim, explorem muito a Vanderlei, tá? Subem muito ela, porque ela sabe muito, ela tem conhecimento, uma prática, uma terapia fantástica, tá? Então ela vai poder agregar muito para todos nós. Então, agradeço muito a Flor, né? A gente é já best friend forever há bastante tempo. E agradeço muito a disponibilidade dela, do Sinubis, a Terezinha, de todo o pessoal aqui do sindicato que abriu as portas para nós, porque a gente não estava conseguindo local. Então a Fê, cadê a da praia? A Fê, né, que deu esse primeiro caminho de entrada para nós, que me passou o contato da Terezinha, e a gente conseguiu então fazer esse evento. Eu espero que todos vocês gostem, tá? Que vocês aproveitem o máximo possível. Dentro das sacolinhas de vocês tem um folder da BFIT, tem um e-mail da BFIT. Qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail, sugestões de cursos. Pode se associar também, tá? Exatamente, associação, até para quem quer prescrever fitoterapia, vai fazer pontuação, conta também, tá? A gente está trazendo a pós da BFIT de fitoterapia para cá, com previsão de início em setembro, tá? A gente está fazendo chancela com a Uniriter, então provavelmente em setembro vai ter início a pós de fitoterapia. Vai ser a primeira pós somente de 100% de fitoterapia aqui no estado, que ainda não tem, tá? Vai ser uma pós só de fito, a gente está fazendo um programa com práticas, sistemas corporais, vai ser bem legal, bem fitoterapia mesmo, tá? E a gente também tem outros cursos, outros eventos que a gente quer trazer, a gente está fazendo programando um simpósio de fitoterapia para outubro também, certo? Mas aí a gente tem a página da BFIT, Associação Brasileira de Fitoterapia Regional Sul, no Facebook, vocês podem ir lá curtir, vocês vão estar a parte de todos os eventos. Qualquer coisa também, nessa São tem meu cartão, tem meu WhatsApp, tem meu e-mail, vocês podem entrar em contato comigo até em questão de prescrição, dúvida, material, artigo, legislação. Vocês podem ficar bem à vontade em me questionar. No final, a gente vai fazer uma confraternização ali, vai ter um cafezinho pra gente, né, confraternizar juntos. E depois tirar uma foto oficial também com a Van, que esses momentos a gente tem que registrar. Nós já tiramos. Obrigada. Porém. Dia 1 e 2 de setembro vai ter o segundo Congresso Sul-Brasileiro de Alimentação com Coletividade. Aí no Rap Minuto, quem vai bater o papo vai ser a Juliana. Posso falar? Eu vou falar com a caneta, tá? Porque eu tô acostumada a falar com a mão. E aí eu fico mais à vontade. Bom, para mim é um prazer estar aqui, de verdade, porque Porto Alegre foi a porta de entrada de fitoterapia. E aí eu vou contar um pouquinho da história para vocês, porque é necessário, até para vocês entenderem algumas coisas do que está acontecendo hoje. Eu fiz nutrição, eu sou formada em nutrição há 30 anos, então eu me formei em 87. E só se fazia hospital ou indústria. E eu fui para a indústria e fui muito feliz na indústria. E odeio quando eu vejo nutricionista tratando nutricionista de indústria como se ela fosse menor, né? Como se ela tivesse menos responsabilidade, como se só a nutrição clínica tivesse valor. Isso é uma imensa inverdade. Quero ver ter culhão para ir lá fazer 3.500 refeições, está tudo pronto, seguro, sair às 10 horas da manhã num dia de greve. Vamos tentar fazer isso, gente. Vamos tentar fazer isso e ver qual é a vida fácil da pessoa que está em Wuhan. Vamos fazer uma refeição inteira completa com um custo alimentar de R$ 1,80 ou de R$ 2,10. Vamos fazer merenda ali, a merenda escolar, a 39 centavos a refeição menor e a 93, eu acho, a refeição maior.
É muito fácil a gente estar do outro lado hoje e achar que a gente é melhor do que o nosso colega. Eu sempre falo isso e falo sim, porque já sou velha mesmo, graças a Deus. Já sou velha na profissão, sou antiga na profissão, né? E eu acho que vocês, as novas gerações precisam ouvir. É muito feio falar mal de colega na rede social. É muito feio. Se você não concorda com o seu colega, existe um fórum para fazer isso. Denuncia no Conselho Regional. O Conselho Regional, ele é responsável pela fiscalização do mal profissional. Então, se o seu coleguinha está prescrevendo oxandrolona, você não vai falar mal dele na rede social, você vai lá para o Conselho Regional e vai falar, olha, fulaninho está prescrevendo oxandrolona e é nutricionista. Olha, ele está prescrevendo fitoterapia e não é especializado em fitoterapia. É aí que a gente tem, ou é assim que a gente tem que fazer. Aí em 96 eu fui mandada embora, graças a Deus, da empresa que eu trabalhava. Ninguém sai de uma empresa que te dá 13º, 14º, entre outros mega benefícios. E aí fui fazer medicina natural fora. E aí fiz medicina natural com o Dr. Deepak Chopra e a equipe dele. Deepak Chopra hoje é aquele que escreve só livro de autoajuda. Na época ele era médico, fazia medicina e tinha um treinamento específico para profissionais de saúde. Ele fez 3 turmas e eu tive a sorte, porque foi sorte mesmo, de cair em uma dessas turmas. Eu voltei para o Brasil e comecei a fazer fitoterapia. Naquela época eu era da Associação Paulista de Nutrição. Eu me afastei para morar fora e voltei. Toda associação sobrevive de associados, ponto. O papel das associações, como a ABFIT hoje, e hoje eu estou presidente da Associação Paulista de Fitoterapia, o nosso papel é fazer o desenvolvimento técnico-científico. A gente só consegue fazer isso se a gente tiver verba. A gente só tem verba se tiver ou patrocínio ou associado. Não dá para se fazer as coisas sem dinheiro. Todo mundo sabe disso. A gente está vivendo isso na pele com a crise que a gente está vivendo no país hoje. Então, em 98 teve o Congresso Brasileiro de Nutrição aqui em Porto Alegre. E aí eu fui convidada para fazer uma das mesas, que era fitoterapia, Deise Lopes da Silva também falando sobre um tema congênere e a Elaine de Santa Catarina falando sobre alimento orgânico. E para nossa surpresa a gente estava lá na PUC, acho que foi na PUC. Aí, faz. Foi em 2000. Foi em 2000. É. Se não foi em 98, foi 2000. 2002. Acho que foi 2000. 2002? Estava fazendo 10 anos. É. Então, 2002. Naquele momento, foi a mesa mais concorrida. Tinha mais de 600 pessoas, né, atendendo aquela mesa. E a gente viu, e o Conselho Federal viu, qual era a importância de fitoterapia para nutricionista, ou das práticas integrativas. Daquele momento, até sair a primeira resolução, que foi a 402, em 2007, nós trabalhamos todos esses anos como assessoras do eu, Deise e Soraya, ponto. A primeira legislação foi feita por 3 pessoas. Foram 7 a 8 anos de trabalho. Quando você trabalha para o seu conselho, você trabalha voluntariamente. E eu gosto de deixar isso bem claro, porque as pessoas que estão de fora, principalmente quem tem pouco viés com a entidade, acha que quem está na entidade está ganhando R$10.000 por mês, no mínimo. Não está. A gente trabalha para o bem da categoria. E hoje eu já revejo a minha posição, porque às vezes eu acho que a categoria está carecendo de merecer um trabalho voluntário. Porque as pessoas só querem reclamar, elas não querem trabalhar. Além de reclamarem, ainda dizem que tu ganha. Ainda acham que você ganha muito. Né? Se você não consegue um benefício, é porque você está ganhando da empresa. Se você não consegue mudar uma legislação, é porque tem alguém te patrocinando. Gente, não é assim. A gente não é político, tá? De verdade, a gente não é político. A gente trabalha pelo bem da categoria, só que a gente tem que entender que a mesma legislação de fitoterapia que está sendo aplicada num grande centro como São Paulo, que eu diria que é o maior centro prescritor, ela também é aplicada em Quixeramobim do Oeste, que não tem farmácia de manipulação. Ela é aplicada naquele povoado que trabalha com fitoterapia de raiz, ou a fitoterapia contemporânea, que é resgate
do uso da planta medicinal na forma mais primitiva, que é o que se tem e que funciona. Então não venha me dizer que o ensinamento de pajé não tem valor. Ele tem muito valor. Da mesma maneira que a última parte da minha apresentação hoje é gatilho genético e alvo genético sendo silenciado ou sendo despertado por planta. Isso existe. A gente tem os dois polos. Nós temos o polo daquele pai de santo que tem o seu valor, independente de como ele faz, ele tem o seu valor, porque muitos deles têm muito mais conhecimento do que muita nutricionista, e a gente tem quem está na ponta de pesquisa produzindo coisas com fitoterapia. É isso, nosso cenário é esse. Para prescrever fitoterapia vai precisar de título de especialista? Sim. Então, até maio de 2018, ou você presta a prova, ou você comprova por meritocracia que você tem os 35 pontos e entra com seu pedido de título por mérito. Ponto. Hoje, essa é a nossa realidade. Ah, mas isso vai mudar? Não sei. Eu não sei. De verdade, eu não sei de onde a Asbram vai tirar dinheiro para fazer a prova. Porque não é fazer uma provinha. Tem que contratar um instituto, o mesmo instituto ou um similar ao que faz a prova do Enem, e é o mesmo esquema de segurança de prova de Enem para fazer o título de especialista. Isso custa muito dinheiro, que não vai ser pago com R$600 de cada um de nós que vai prestar a prova. Isso não cobre o investimento ou como é que eu diria assim, a necessidade de capital para fazer a prova. Eu acho R$600 caro? Acho. Eu acho que é fora da realidade do nutricionista, em muitos momentos é. Mas mesmo assim não vai cobrir custos. Se houver o pós-graduação da Uniliter, é válido, sim. Não é. Se tu conseguir a adesão... Ainda não é. Não. Ainda não, não, ainda não é. Se conseguir pelo MEC, que a Riter vai conseguir, sim. Então, pela nossa legislação hoje, Terezinha, não é. Não. Aí é uma briga jurídica. É uma briga jurídica. Não tem Concordo problema. com você. Tem especializações que tu pode fazer pela Asbram e tu tem o mestrado. Não, concordo com você, mas aí você vai ter que entrar com viés jurídico. Hoje, neste momento... Não, eu já discuti isso com 3 advogados de conselhos. Hoje, neste momento, ainda não. Pelo advogado de conselho, pela assessoria jurídica dos conselhos, isso não é fato. Está mais acima, né? É o MEC. Mas aí a gente tem que determinar a carga horária do curso. Não, mas isso é Sim. Orientando. Sim. Mas o problema é que o nosso federal não determinou quanto % de carga horária precisa ter para ser validado. Mas o MEC tem. Mas tem que ter. Tem que ter pelo. Não, 360, mas tem que ser só fitoterapia. Porque senão a gente tem. Não, então, hoje a gente tem cursos que tem nutrição ortomolecular, biomolecular, suplementação e fitoterapia. Aí tem 20 horas de fitoterapia. Não, tem que ser só difícil. Tá? Vamos lá. Até para esclarecer, né? Que já faz um ano que eu estou fora da entidade. A prova, ela vai ser aplicada pelas BRAM. Pelas BRAM. Tá. Isso para o nutricionista ter o título de nutricionista especialista em fitoterapia. Então, essa prova está acontecendo antes do congresso, né? Sim. Que normalmente acontecia no... Sim, vai acontecer em 4 capitais. Então, assim, Maria Terezinha, o que eu quero esclarecer é o seguinte: pela resolução do CFM, se é que não mudou, quem dá o título de especialista é a Asbram. É Asbram, reconhecido pelo CFM. Tudo bem, bem, tu pode ter especialização, mas quem dá o título é como o médico que recebe o título de especialista, qualquer área. Pela UNEGS. Porque ele pode ser especialista médica. Pode, Terezinha, só que sabe o que acontece? Só para esclarecer. Não, eu sei qual é a legislação. Não, é que o federal não aceita um título de especialista que não seja via Asbram para prescrição. Isso não é problema nosso. Se tu tiver, sim,
É a mesma coisa. E vamos tirar a fitoterapia. Né? Por exemplo, eu quero... Tem nutrição clínica. Tá, mas vamos tirar. Ah, eles têm nutrição clínica, por exemplo. Nutricionista bioquímica, quer dizer, eu tenho mestrado em bioquímica. Entendeu? Não preciso de ninguém. Eu também não tenho título de especialista em nutrição clínica. Eu sou pós-graduada, aliás, cheia de curso. E ninguém vai me dizer se eu posso ou não. Tem. Então, tem, mas é uma discussão. Outra coisa que é uma discussão. É uma discussão. Mas é aí que vocês que eu quero dizer. Se fosse uma associação específica para fitoterapia, é outra coisa. Porque não existia, eu acho que isso... Não foi isso que o CFN decidiu. Exatamente, se vocês forem ver, mas por quê? Porque as associações não são da categoria. A associação é de quem é associado. Ponto. A Asbram não é da categoria dos nutricionistas. Ela é dos nutricionistas, ela é uma entidade civil. Não é o caso do sindicato, sendo sócio, não sendo sócio, é o sindicato. Não é o caso do conselho, que não é propriamente uma entidade do é uma autarquia. É uma autarquia, o nome já é de nutrição. Não importa, mas é só dos nutricionistas e dos técnicos. Entendeu? Entendi. Então, agora, isso tem que ser bem, isso eu já discuti, por isso que eu estou me metendo. A gente está discutindo. A gente continua discutindo. Não é? É para quem já tem posição consolidada em função das características da Asbram. Ela não é mais só nutricionista. Não é só de nutricionista e nunca vai ser. Técnico, isso aí. Isso, e outra, ela não é, ela é de nutrição. Eu entendo tudo isso. Eu não discordo disso. A questão é a representatividade. Nenhuma associação representa toda uma categoria. É diferente. Conselho e sindicato, entendeu? Então, mas Terezinha, sabe o que tem que... Mas sabe o que tem que acontecer? O CFN tem que retirar, então, essa obrigatoriedade do título ser expedido pelas Asbram. Tá em resolução. Tá na resolução. Tá? Resolução tem força de lei pra gente. Pra gente tem. Então é uma legislação interna. É uma legislação interna. A categoria não tem nada a ver. É interna do Conselho. Abrange só nutricionista. Só nutricionista. Mas de qualquer maneira, é um grande avanço frente às profissões de saúde. Porque nós somos os primeiros a organizarmos a prescrição de fitoterapia. Então a gente tem essa prerrogativa. E a gente está discutindo cada vez mais com o Federal de Farmácia, porque o Federal de Farmácia é quem vai nos ajudar, inclusive, na fiscalização. Porque ele que recebe a sua prescrição. Se para fazer prescrição de formulado você precisa mandar para a farmácia, o farmacêutico que recebe é quem diz se você pode ou não fazer aquela prescrição. E aí ele vai te denunciar ou não. Tá? Então, o processo hoje é esse. Por que a gente tem tanto cuidado? Porque tem nutricionista fazendo prescrição de medicamento. Então, tem muito nutricionista fazendo prescrição de metformina, de orlistat, de fluoxetina, de hormônio. E aí, quando você chama... Tem nutricionista fazendo pedido de ressonância magnética de crânio. Tá? Tem. Aí, quando você chama, não, mas a lei me garante que eu peço. Não, ressonância magnética não. Tá? Então, nós temos que nos cercar de alguns cuidados para que a população não sofra. Porque esse é o nosso grande objetivo, fazer prescrição consciente e coerente de plantas medicinais para a melhora da saúde das pessoas e não para botar a saúde em risco. Porque se fosse para botar a saúde em risco, a gente continuaria prescrevendo, por exemplo, o nós da Índia, que matou 8 pessoas. E foi uma discussão grande, né? Lembra no grupo. Ela foi minha aluna numa das pós, e aí foi uma discussão grande. Não, mas aqui na minha cidade vende. E daí? Pode vender na sua esquina. Você não pode, não deve prescrever. É simples assim. Se você sabe que aquela planta é tóxica, não se prescreve.
se ela está nas 11 plantas listadas de prescrição médica exclusiva, você não prescreve. Aí a gente recebe a cópia de uma prescrição que tem camomila, passiflora, melissa e valeriana, por último. Como se ninguém fosse ler a valeriana por último. Valeriana é prescrição médica exclusiva. Então essa é a nossa realidade hoje e é por isso que a gente tem que ter tanto zelo. É por isso que as pessoas devem estar capacitadas para fazer a prescrição. É por isso que nós estamos incentivando o estudo de fitoterapia. Porque quando a gente fala em estudo de fitoterapia, não adianta você botar, por exemplo, uma planta. Opa! Eu mesma não preciso do lembrete. Vou descartar o lembrete. Aí, coitada da pessoa, né? Vai ficar sem o lembrete. Eu não posso fazer a prescrição de planta, de qualquer planta, para uma síndrome metabólica, por exemplo, porque eu escolhi falar de síndrome metabólica e obesidade para vocês hoje muito rapidamente, porque são problemas que a gente tem muito mais frequente hoje no nosso consultório, sem fazer intervenção dietética. Até porque na 402, é claro, você só faz prescrição de fitoterapia quando você faz a reeducação alimentar. Então, se eu tenho um cenário como esse, uma pessoa que é hipertensa, tem triglicérides alto, pressão arterial alta, resistência à insulina, circunferência abdominal acima do que deveria e dislipidemia, HDL baixo e LDL alto, não adianta eu dar uma plantinha como chá verde para baixar o LDL e permitir que a pessoa continue comendo todos os dias um torresmo frito. Adoraria, né? Torresminho frito é vida, bacon é vida, ovo com bacon de manhã, gente, é ótimo, né? Delícia! Aí você vai lá ver a dieta cetogênica cheia disso, algumas, né? Que não é a cetogênica correta para o fim que se destina, e aí a pessoa entra com uma planta para dislipidemia. Isso não bate, isso não é convergente nem coerente. Só que se eu pensar em uma planta só para isso daqui, eu tenho a Baccharis trimera, que é a carqueja, e a carqueja que vocês usam bastante misturado aqui no mate, na erva mate. Essa carqueja, ela reduz pressão arterial, triglicérides ela não faz nada, mas ela reduz a resistência à insulina, é a única planta que somente na forma de chá reduz essa gordura que está entre o seu umbigo e a pelve. Em cápsula não adianta que ela não faz isso, em tintura ela não faz isso, e ela reduz o LDL e colesterol na casa de 10%, 10 a 12% em 40 dias de uso. Carqueja, boa, velha, simples e barata carqueja. Mas você tem que comprar essa carqueja em farmácia medicinal. Oi? Não, você vai comprar planta seca, mas você tem que comprar em farmácia para ter certeza que é a carqueja e que não é a carqueja tóxica. Então, essa é uma das orientações que a gente tem que dar para o paciente. Ele tem que ir comprar aonde tem identificação correta da planta. Se você tiver identificação da planta, ok. Eu não faço identificação de planta. Trabalho com fitoterapia desde 98, eu não sei fazer identificação de planta. Porque é muito difícil. E quais farmácias vendem? Ah, um monte de farmácia tem. Farmácia de manipulação tem. Várias farmácias de manipulação tem. Até pão de açúcar tem, mas no pão de açúcar é muito caro. Mas olha, a Termogrão tem. Amiga, eu não posso te falar o nome porque eu não sei, não. Não é difícil, não. Se você começar a pedir, a farmácia vai comprar e ter. Porque o Paniza, ele distribui para o Brasil inteiro. Vou ter que fazer o próprio. Começa a pedir que você vai ver. Que eles vão começar a ter para vender. Tá? Isso dá super certo. Muitas vezes a farmácia não tem porque não tem solicitação de venda. É como tintura. Tintura vegetal, as farmácias muitas vezes não tem porque ninguém o prescreve. Para que ela vai ficar com aquele estoque ali parado? Se ele tem até um volume diferente. Tá? Então tem que ter prescrição para movimentar. Se eu quero fazer modulação glicêmica, por exemplo, na síndrome metabólica, que é uma preocupação que a gente tem que ter, eu tenho que lembrar que o alto consumo de açúcar refinado me traz vários problemas. Entre ele, hiperatividade, hipersensibilidade, irritabilidade e fadiga.
em altas quantidades. Não estou falando de uma paçoquinha por dia, estou falando de quem adoça tudo com bastante açúcar, de quem usa bastante. Faço a reorientação para redução de consumo de açúcares, isso é fato, eu preciso fazer. Só que enquanto isso não acontece, eu posso entrar com alguns suplementos e alguns moduladores glicêmicos, como por exemplo fibra de maçã, como por exemplo a semente de chia, farelo de aveia, psyllium, goma guar, fibras solúveis em muito melhor qualidade do que as fibras insolúveis para isso. Posso dar picolinato de cromo? Funciona? Sim, funciona. Ele funciona, mas quando você faz a prescrição de planta medicinal, você não prescreve junto nenhum mineral, nenhuma vitamina. Também por uma questão de uma resolução antiga nossa, que em algum momento deve ser revista. Não é farmacocinética, não é problema nenhum desse. É um problema só de legislação. Você manda fazer o picolinato de cromo separado do spray de ginema, por exemplo, para reduzir a vontade de doce. E spray de ginema silvestre, sim, reduz a vontade de doce. Você usa spray diretamente na cavidade bucal e essa planta, que é a ginema silvestris, ela ceda a papila gustativa responsável pelo sabor doce. Então, durante 2 a 4 horas, que é esse o tempo de duração, você fica sem vontade de consumir doce. Ou você fica com pouca sensibilidade ao sabor doce e ele perde a graça. Funciona, tá? Spray de Garcinia não funciona, spray de ginema funciona. Peço para ela usar 4 vezes por dia. Não, ela tem sabores. Você pode colocar sabor. Dá um gosto ruim na boca. Se você colocar sabor, não. Você pode colocar sabores. Às vezes, o sabor que eu acho que fica mais agradável é limão ou menta. São os 2 sabores mais agradáveis. Aí você espreia, 0 vontade de doce. Então você fica sem vontade de comer doce. Quanto tempo isso é seguro? É seguro até o uso de 6 meses, mas é muito importante, pode até usar mais tempo. É que a gente fala sempre em reavaliação a cada 2 ou 3 meses. Você usou o spray, você está mudando um comportamento alimentar, porque a pessoa começa a reduzir o consumo de um alimento que para ela era frequente e que tinha alguns desconfortos ou efeitos deletérios, porque uma alimentação com muito açúcar tem um alto índice glicêmico e com isso você tem redução de saciedade e aumento de cortisol. Aí se eu tenho aumento de cortisol por uma alimentação de alto índice glicêmico, não adianta eu pensar na planta que vai baixar cortisol. Eu tenho que modular minha alimentação. Não dá para fazer a fitoterapia longe do plano dietoterápico. As 2 coisas andam juntas. Eu só faço modulação glicêmica e insulinêmica quando eu também faço o controle alimentar ou a orientação alimentar. Então isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Eu tenho a pata de vaca, que é uma planta que reduz a insulina pós-prandial, mas eu não posso prescrever a pata de vaca e continuar incentivando o consumo de alimentos ricos em açúcares. Então, essa é uma grande ampla visão da fitoterapia para o nutricionista. E aí é que está o nosso grande diferencial. Quando a gente faz a prescrição, a gente tem uma efetividade muito maior. E para ilustrar aqui diferenças de índice glicêmico, que é uma coisa que as pessoas não têm muito claro na cabeça, o arroz ele tem o dobro do índice glicêmico do macarrão. Então desfaça-se do preconceito contra o macarrão, pelo amor de Deus. Macarrão é alimento de baixo índice glicêmico. É muito melhor você dar um macarrão à noite do que dar um arroz à noite. Então preste atenção no índice glicêmico e na carga glicêmica dos alimentos. Aí você faz o porcionamento, enfim, você orienta a pessoa, mas saiba qual é a qualidade dos alimentos que você está prescrevendo. Mais uma vez, a gente não se norteia por post do Instagram, de Instagrammers que são blogueiras que não têm conhecimento técnico. A gente tem que ir para as tabelas. Existe tabela de carga e índice glicêmico publicada de instituições muito referendadas. Isso aqui vem da tabela do USDA.
Se você fizer um macarrão com brócolis, por exemplo, em atum, você ainda quebra ainda mais esse índice glicêmico. Preparação rápida, fácil, em 20 minutos está pronto, seu jantar está pronto. Ah, então eu vou meter o pau no macarrão pré-frito? Primeiro que eu não quero que ele coma macarrão pré-frito, eu quero que ele coma macarrão, tá? Se a saída que eu tenho é o pré-frito, porque é o que ele tem naquele momento e ele ainda não desapegou, começa a fazer a transição. Começa a colocar vegetal, começa a colocar um ovo mexido ali no meio, começa a colocar sobra de frango, começa a fazer a modulação. A pessoa adora arroz e não gosta de macarrão, também faça a modulação. Começa a colocar vegetal no meio, começa a fazer um risoto saudável, sem creme de leite, sem tanta manteiga, com azeite, que tudo bem. Mas saiba que mesmo fazendo esse risoto, ele vai ter um índice glicêmico superior ao macarrão. Tanto faz se o macarrão é macarrão feito de farinha integral ou não. Porque o macarrão feito de farinha não integral, ele é feito de semolina e a semolina é uma matéria-prima de baixo índice glicêmico. A gente não tem mais macarrão no Brasil que não seja feito pelo menos de semolina. Ou ele é feito de semolina, ou ele é feito de grano duro, e grano duro é um tipo de trigo que é de baixo índice glicêmico. Outro senão aqui, abrindo e fechando esse parênteses rapidamente, não existe trigo transgênico. Não incorra nesse erro e não propague uma informação enganosa. Não vai pagar mico que nem a nossa colega pagou de falar que o frango tinha hormônio e ser desmascarado em rede pública, tá? O frango não tem hormônio, ele não recebe hormônio, ele recebe antibiótico. O trigo não é transgênico porque não compensa fazer trigo transgênico. Não tem necessidade de fazer trigo transgênico. E se você está tão preocupado assim com a transgenia, que eu acho que a gente precisa ter um olhar para isso, não indique alimentos feitos à base de milho, porque o milho é todo transgênico faz tempo. Há mais de 15 anos o milho é transgênico. E aí a gente fecha os olhos para um alimento e abre para o outro. E eu acho que todo mundo tem que comer mesmo, porque a gente teve uma discussão semana passada com 2 pesquisadores só de transgenia, e eles comprovaram que nos últimos 20 anos a gente já consome muito mais alimento transgênico que a gente jamais fez ideia, e de que os animais não morreram, então a gente também, porque os animais são todos alimentados com alimento transgênico. Então, por tabela, a gente também não vai morrer comendo transgênico. Se fosse morrer de verdade, a gente já estava morto, tá? Porque a gente já come transgênico sem saber. Ah, é um direito da gente saber quando é transgênico ou não? É um direito. Você pode fazer essa opção. Acho ok, faça a opção e saiba que você não vai conseguir morar num grande centro como São Paulo e se alimentar fora de casa. A menos que você leve sua marmita para todo quanto é canto. Como a gente faz com alérgico, como o celíaco precisa fazer. Porque quando você come fora de casa, você não consegue controlar a origem do seu alimento. Ou você consegue controlar pagando a preço de ouro. Mas, mais uma vez, a gente está vivendo num país em crise financeira. Se a gente está vivendo num país em crise financeira, a gente tem que colocar para o nosso paciente estratégias que sejam cumpríveis e cabíveis no bolso das pessoas. Porque me dói muito quando eu vejo algumas pessoas postando as coisas em redes sociais dizendo assim, nossa, outro dia tem um grupo que chama Share Your Fit Tip. São meninas jovens que elas buscam uma magreza total, completa e restrita, mas tem mais de 6 mil pessoas ali. E aí uma delas publicou o plano que ela recebeu da nutricionista dela. E aí elas se tratam por manas, né? Aí, mana, você não sabe o quanto custa fazer isso. Eu fui comprar as coisas só dos itens básicos, sem comprar as carnes, eu gastei R$ 1.300 no mercado. Oi? O pai dela gastou R$ 1.300 no mercado, né? Imagina esse pai feliz com essa nutricionista. Se ela não tem restrição maior, se não existe uma implicação maior, vamos fazer o alimento caber no bolso das pessoas. Simples assim. Porque pelo menos 30 anos atrás, quando eu me formei, o nosso grande desafio era vencer a desnutrição, né? Agora é vencer a obesidade.
Só que, de qualquer maneira, a gente passou nesses 30 anos por uma fase de superaquecimento, as pessoas tinham dinheiro para tudo, e agora a gente voltou para a realidade de 30 anos atrás, onde a gente não tinha dinheiro para tudo. Tinha dinheiro, mas não para tudo. E o que é esse tudo? Né? Qual é o tudo? Comer em casa não é muito mais barato? É muito mais barato. Então, vamos incentivar. Agora, precisou modular índice glicêmico e carga glicêmica, a gente tem saídas. Vinha angulares é uma dessas plantas que a gente pode usar. O que é a vinha angulares? É feijão azuki. Feijão azuki, como feijão branco, como fazeolas vulgares, ele é fonte de faseolamina. E faseolamina é um inibidor da alfa-amilase. Glicando a alfa-amilase, ele impede a absorção de carboidratos. Impediu a absorção de carboidratos, as suas fezes serão amido amorfo, basicamente puro. Dependendo da dose, você pode fazer a redução de absorção de 20% a 60% do volume consumido. Se eu for na churrascaria e tomar vinha angulares, funciona? Não. Se eu for na cantina, funciona? Super funciona. Para quem viaja pra caramba, funciona bastante. Sem o efeito de orlistat ou de cassiolamina, que é a diarreia imediata. Porque quando você usa quitosana, cassiolamina e orlistat, que é o medicamento, você tem uma glicação da lipase e imediatamente você tem gases, né? E diarreia, que é a esteatorreia, é a saída de gordura. Não solte um pum, tá? Tomou isso, não solte um pum, porque a gordura sai junto com o seu pum e arrebenta com a sua roupa. É verdade, gente, é verdade. Se algum dia acontecer de vocês tomarem uma dose, observem o vaso sanitário. Ele fica inteirinho grudado porque é a gordura não digerida que sai. E um cheiro horrível. Cheiro horrível, tá? Não é esse o mecanismo de ação, porque em carboidrato a gente não tem esse tempo. Então vai sair sim o amido amorfo, mas sem esse desconforto. Quando a gente usa o vinho angulares, a gente tem um ponto extra aqui. Nós temos as fibras solúveis, temos a faseolamina e a gente tem proantocianidina. Guarda esse nome. Guarda esse nome que ele vai ser importante quando eu falar de alvo genético. Eu vi uma forma de uso. Calma que ainda não falei. Eu já estou pensando lá na frente. Ó, se você usar, antes de chegar na dose, se você usar, você vai ter redução de impacto glicêmico, você vai ter redução de triacilglicerol, redução de lípidos totais. Como você usa? 500 miligramas de 15 a 20 minutos antes da sua refeição. Aí é lindo quando eu vejo fórmula que bota o vinho angulares ou a faseolamina às 9 horas da manhã. Perdeu o produto. Ele só vai funcionar entre 15 minutos e meia hora antes da refeição rica em carboidrato. Senão não funciona. Ele vai funcionar, mas não vai ter carboidrato. E aí? Tanto faz. Agora, olha um gordinho desse e julgue. Que é isso que as pessoas fazem. Ele come um peru desse todo dia, come 3 formas de bolo todo dia. Você não precisa falar para a pessoa que ela está acima do peso, que ela está acima do peso. Ela já sabe. Ela tem roupa que não fecha, ela tem espelho na casa dela. Às vezes ela não tem espelho na casa dela, mas ela sabe que ela está fora de medida e ela sabe o quanto custa levantar mais de 100 quilos da cama todos os dias. Por que eu coloco esse slide? Para lembrar para a gente que a gente tem que ter um discurso diferente com o paciente obeso e que a gente tem que cuidar da nossa língua. A gente tem que cuidar muito da nossa língua. Sabe por quê? Porque às vezes eu falo, e já aconteceu, porque a gente aprende com erro, de olhar para a pessoa, tipo, qual é seu nome? Michele. Falar, nossa, Michele, que legal, olha, você emagreceu 3 quilos, tá tão mais linda, 3 quilos mais magra. Isso pode ser um gatilho para bulimia e transtorno alimentar. Eu só sou mais linda se eu for mais magra. Então, eu sou gorda e gordo é feio. Tá? Esse é um ponto
que a gente pode até fazer automaticamente sem pensar que isso vai ter uma implicação para o paciente. Mas tem. Uma vez uma gestante chegou para mim, ela fez assim, chorou metade da consulta. Deixei chorar, chora. O que aconteceu? Por que você está chorando tanto? Porque eu perdi todas as minhas formas, porque eu perdi todas as minhas roupas. Perdeu, você está grávida. Não, mas mulher barriguda é muito feia. Você está grávida, vamos voltar no conceito, você está grávida. Não, mas o meu pai falou que mulher barriguda é muito feia, desde que não seja filha dele grávida. E essa é a percepção do seu pai. Aí vai trabalhar na psicoterapia, vai trabalhar tudo isso de uma outra maneira. Só que eu tenho problema com essa menina até hoje. Até hoje, a menina dela já tem 5 anos. Essa semana, ela tá morando fora de São Paulo, ela fez um comentário. Eu falei, pode abordar isso na terapia. Não, como assim? Eu falei, você está de novo se vendo gorda. Você está de novo puxando pele, porque chegou uma fase que ela puxava a pele. Eu fazia assim, você não sabe o que é ter esse tipo de gordura. Não sei mesmo, porque isso daí não é gordura, é pele. Você está puxando a sua pele e não tem gordura aí. Ela enxergava gordura por causa de um comentário que aparentemente era inocente. Nossa, você está tão mais bonita. A gente fala isso para motivar, muitas vezes. Quem está recebendo não necessariamente recebe como motivação. E chega querendo uma planta que a Ivete Sangalo usou e emagreceu 15 quilos. Primeiro que eu não vejo ela com 15 quilos a mais. Segundo que ela emagreceu, se ela emagreceu, porque ela é casada com um nutricionista, gente. Né? Bonito, dos bons. Né? Menino bacana, menino bonitinho, bota ela para correr, bota ela para comer direito, né? Muito divertido, ela é muito divertida. Só que assim, vamos parar de modismo. A obesidade tem causas genéticas e não genéticas. Para isso a gente tem exame genético hoje, que está ficando quase acessível. A gente tem exame da biogenética que tem um preço razoável. Se você faz só uma parte dele, tem um preço razoável. Ou seja, se é necessário, se for necessário, dá para a gente pedir um exame genético hoje. Só que também existe os fatores não genéticos que são comportamentais. Então, eu não quero olhar para o meu comportamento e quero só olhar para a minha genética. Não vai funcionar, você vai ter que mudar de comportamento. Aí tem um paciente que ele faz assim para mim, eu quero fazer exame genético porque eu tenho certeza que tem problema. Se você tiver problema, o tratamento vai ser o mesmo. Não, mas eu quero saber se eu tenho... Estou te avisando que o tratamento vai ser o mesmo. A gente vai ter que fazer a reeducação alimentar, você vai ter que fazer atividade física e vai ter que dormir melhor. Não, mas eu quero saber. Tá bom, né? Eu sou uma péssima vendedora de pedido de exame genético. Um preço razoável. Que é um preço razoável, é um kit desse custa R$900. Os kits, em geral, eles custam de R$2.800 a R$3.900, tá? Para mim, R$900 é um preço razoável. Não é barato? Sim, barato. Oi? Tudo bem, eu sei que existe a genética, mas quando tu vai tratar, eu trabalho com comportamento. Tá. Só que você sabe o que eu vejo do exame genético que eu uso, que eu acho que é bem interessante para mim? Você consegue a distribuição melhor de macronutriente. E aí funciona bem. E o tipo de exercício físico adequado para redução de peso. Aí super vale a pena. Porque às vezes a pessoa está fazendo aeróbico e ela não vai responder nunca. Porque o tipo de fibra muscular dela só funciona com exercício resistido. E aí ela muda, no primeiro mês ela já reduz 2 kg de massa de gordura, por exemplo. Faz musculação e não acontece nada. Então, para isso eu acho bem útil. Para distribuição de 40, 40, 30, por exemplo, o exame genético me dá isso. E talvez eu continue insistindo. Outro dia deu um que ter peso saudável era 60%. Raramente eu colocaria 60% de carbo num plano. Colocaria um pouco menos. Coloquei, aumentei carboidrato dele e ele começou, a ponteiro de balança começou a reduzir. O exame genético que me deu essa proporção.
Aí é legal, tá? Quando o paciente pode pagar. Quando existe um esgotamento da clínica, porque eu também sei que a clínica é predominante, eu peço, tá? Agora, esse é um slide, essa palestra está disponível para vocês, tá? As meninas vão decidir aí como é que mandam. Esse, para mim, é um dos slides mais importantes da apresentação. Ele tem os alimentos e os grupos de fitoquímicos. Polifenol é um grande grupo. Polifenol é um grande grupo que tem ações das mais variadas. Pode fazer desde modulação hormonal até ativação genética ou silenciamento genético. Se eu tenho, por exemplo, as lignanas, se eu tenho as lignanas que estão em frutas, verduras e legumes, essas lignanas fazem modulação hormonal, principalmente dos hormônios sexuais. Tenho as chalconas que estão nos chás e nos tomates, eu tenho redução de risco de doença cardiovascular quando eu faço uso de alimentos ricos em chalconas. Tem os curcuminoides. Curcuminoides, a gente sabe muito bem da curcumina, da cúrcuma longa, que não é o açafrão que reduz o apetite. A curcumina, ela já tem evidências científicas dando suporte à supressão de replicação de células tumorais. Vai desde redução de risco de tumor, redução de tamanho de tumor, até pura e simplesmente uma redução do nível inflamatório celular. Só que isso tem um impacto muito grande na nossa saúde. Então, polifenol é o grupo de fitoquímicos presentes em frutas, verduras, em vegetais, né? Nos vegetais em gerais, legumes, folhas, depende do grupo, que tem uma atividade biológica muito importante. E aí eu vou abrir um pouco para o chá verde, porque o chá verde é uma das plantas mais prescritas. Camellia sinensis. Chá verde, chá branco, chá amarelo, chá vermelho, chá roxo, chá preto, toda a mesma planta, Camellia sinensis, tá? Eu estou testando agora um extrato que é ele é conhecido como chá roxo, e é chá roxo, né, que vocês estão chamando? Chá roxo, e foi a primeira vez que eu usei um extrato de um produto patenteado que deu redução de 4 centímetros de cintura em mulher menopausada. Ainda tá caro, ainda acho ele caro, tá? É um chazinho roxo chamado Alúvia. 100 miligramas. 100 miligramas todos os dias. As mulheres menopausadas estão reduzindo 4 centímetros de cintura em 40 dias de uso. 100 miligramas em 20 dias, os homens estão reduzindo 3% de gordura corporal total. 3% em 20 dias. Eu tirei completamente da balança da bioimpedância, eu refiz a bioimpedância dos dois 3 vezes, para ter certeza. 3% em 20 dias. Alúvia. Não, é produto que você vai mandar manipular. Alúvia, 100 miligramas. O que é caro para mim é R$200. R$200 por mês, R$230 por mês. Vale a pena. Tem paciente que vale a pena. Eu acho caro, mas aí estava conversando com um menino, um aluno meu que é daqui do sul, e ele faz umas fórmulas que custam R$1.000. Falei, oi? Oi? Só licencinha para ajudar. Eu estou vendo que tem gente copiando. A gente vai colocar os DVDs à disposição a partir da semana que vem. Tá? O preço é bem barato. Aí já fica. Para a gente prestar bastante atenção. Aí a gente tem o chá verde em formas gastronômicas também. Lá em São Paulo, quando vocês forem a São Paulo, tem o Sushiaço, que é Yasu Sushi, que é na Rua da Glória, ali na Liberdade. Eles fazem um pudim de chá verde. É gostoso? Não, não é. Diz o Henry Okigami diz que só eu gosto. Eu gosto. Eu vou lá e sempre como um pedaço. Isso daqui é teoricamente um chocolate de chá verde. Não é chocolate porque ele não tem cacau. Ele é manteiga de cacau, não tem a polpa do cacau, então teoricamente ele não é um chocolate, mas é um cacau com a manteiga de cacau com matcha, que é um extrato de chá verde diferenciado. Gostoso isso daqui? Não, não é, mas me deixou 6 horas bem acordada.
definitivamente ele me despertou, porque ele é rico em teína, e teína é um estimulante um pouco diferente da cafeína. Chá verde não é fonte de cafeína, ele é fonte de teína, que é um outro estimulante. Mas o que me interessa, cada vez que eu olhar uma planta e vir a descrição que tem B1, B2, B6, XYZ, isso daqui não me interessa, porque eu não vou mastigar e engolir essa planta. Eu vou fazer o uso dela na forma de chá ou na forma de azeite ou tempero. O que me interessa são os fitoquímicos. No caso do chá verde, os polifenóis e as catequinas. Catequina, eu tenho desde epigalocatequina, epigalocatequina, 3-galato, a gente pode fazer uma lista imensa. Mas vamos ver as que são mais importantes. As classificações eu já falei. Vamos ver primeiro as L-teaninas, que são os aminoácidos. L-teanina é o aminoácido do chá verde que reduz cortisol e reduz estresse. Melhora a onda alfa do nosso organismo, a produção de ondas alfa, melhora a nossa cognição e a nossa retenção de informação, sem dar sono. Então eu tenho um trenzinho ali que você usa de 50 a 200 miligramas, que tem muitos suplementos que já tem isso, ou 4 xícaras desse chá, eu tenho essa redução de cortisol e tenho a melhora na retenção de informações. Excelente para quem está prestando concurso, excelente para o adolescente que vai prestar vestibular, excelente para quem está fazendo curso, enfim, excelente para quem quer estudar e guardar o que está estudando, vale bem a pena. Além das L-teaninas, eu tenho as teorubiginas e as teoflavinas, que são outras catequinas, e essas catequinas, elas são específicas para a redução de risco de tumor de pele, melanoma. Ela reduz o tamanho do tumor, ela reduz a replicação de células tumorais, ela impede a replicação da célula tumoral e ela também inibe a alimentação da célula tumoral, ou seja, é bem interessante. Além de proteger contra raio UVA e UVB, seja na forma tópica ou na forma oral. Nutricionista não prescreve o uso tópico, só uso oral. Por que eu falo isso? Porque tem gente prescrevendo banho de assento, tem gente prescrevendo creme de camomila. Aí eu falo, vai comer como? Aí eu sou chata, né? Pra que mesmo que é isso? Qual é o objetivo disso? Que vem umas perguntas, né? Aí tipo, nossa, posso prescrever um creme de camomila? Pra quê? Você vai fazer um creme, né, de confeiteiro, vai colocar camomila para a pessoa comer? Não, creme para passar lá no machucado. Ah, você virou fisioterapeuta, então é isso. Não é porque fisioterapeuta que faz uso tópico. Ou médico. Você fez medicina nesses 3 últimos meses? Então a gente tem que ter foco. Ainda no câncer, beber meio litro de chá, 3 xícaras pequenas, reduz 37% o risco de tumor de mama. Então, eu já tenho redução de risco de tumor de mama só bebendo o chá. Esse estudo foi feito com aquele chá pronto para beber, Lipton. Tá? Como é que chama o outro? Aquele da caixinha branca e verde? Como é que chama aquele chá verde? Feel Good. Feel Good dá, não sei porque a Feel Good não dá o volume de catequina que eles têm. O volume de catequina que a Lipton tem, eles deixam claro e público. Nas doenças cardiovasculares, o que o chá verde faz? Ele reduz colesterol sanguíneo em torno de 10% a cada 30 dias de uso e ele reduz a oxidação das placas de ateroma. Então, vale a pena sim. Se a gente tem gordura já nas artérias e veias, vale a pena usar. Ainda nas doenças cardiovasculares, especificamente as teoflavinas. As teoflavinas, elas reduzem a absorção de colesterol dietético, porque elas interferem na formação micelar de colesterol, na formação das micelas intestinais e com isso reduzem a absorção de colesterol na parede intestinal. Quanto que eu preciso?
75 a 125 miligramas por litro, que dá mais ou menos uma latinha do chá pronto para beber. Ou 2 latas do chá pronto para beber, para você ter uma garantia. Redução do colesterol total e LDL colesterol dentro desse estudo. Na síndrome metabólica, 2 estudos com 12 semanas muito bem desenhados. Sem intervenção dietética, tá? Sem intervenção dietética, em 12 semanas, Kajimoto e os coleguinhas dele conseguiram redução de 3,9% de gordura corporal total. E Chantre e Lairon, eles conseguiram redução de 3,5 kg de peso corporal total. Isso aqui era com meio litro de chá pronto para beber e esse aqui com um copo de chá pronto para beber. É assim, fazer extração via decocção. Então, todos os chás pra gente são via decocção. Fervura de 3 a 5 minutos da planta, tá? Aí, a Maria Angélica diz que tem plantas que não devem ser fervidas, porque se você pensar dentro da medicina chinesa, quando você ferve, você perde um pouco da vitalidade da planta. Eu estou pensando, neste momento, na extração de fitoquímico. A extração de fitoquímico se dá em maior concentração quando você faz a decocção. Tá? Chá pronto para beber, que também vale a pena. Mate Leão. Mate Leão, ele manteve a extração e a decocção, porque quando a Coca-Cola comprou, o dono, a família Leão, exigiu que ele mantivesse o processo. Então ele manteve o processo e aumentou o número de plantas. Vale super a pena. Pensando na glicemia, 1,5 litro de chá oolong, que é levemente fermentado por dia, redução da frutosamina e da glicose pós-prandial bastante representativamente. E esse estudo de Panagiotakis é muito interessante, porque ele já tinha toda a dieta mediterrânea instalada. Ele está lá na Grécia, já com a população comendo o mais direitinho possível, entre aspas, entrou com meio litro de chá verde, 5 anos depois, redução de 34% do risco de diabetes mellitus tipo 2, tá? Acompanhamento de longo tempo. Na tireoide ainda é um imbróglio. O estudo mais interessante com tireoide é o seguinte: pegaram os 40 ratos, intoxicaram por dimetilnitrosamina e aplicaram intraperitonealmente chá verde. Por que se faz isso em pesquisa? Para determinar letalidade e toxicidade. Quando fizeram isso, aumentou T3 e T4. Você não vai fazer isso com o seu paciente. Então, por enquanto, não dá nem para dizer que atrapalha a tireoide, nem que melhora a tireoide. O que a gente sabe que a planta que não deve se dar para hipotireoidismo é melissa ou a lípia alba, porque essas duas realmente impedem a captação de iodo pela tireoide. Como o alho também faz isso. Tá? O alho também reduz a captação de iodo pela tireoide. Então, chá verde no emagrecimento, ele aumenta a oxidação lipídica, ele aumenta o metabolismo basal, ele reduz a diferenciação dos adipócitos, ele aumenta a apoptose dos adipócitos maduros, reduz a absorção e deposição de gordura corporal, principalmente abdominal, reduz o apetite, porque de acordo com a minha amiga Nina da Costa Correia, ele é tão ruim que você não come mais nada para não engordar. Porque ele é muito acre, né? Ele tem um sabor pungente. Mas ok, ele tem muito benefício. Melhora fígado, ele é um super antioxidante, só que ele não é milagroso. Se ele não é milagroso, ele tem contraindicação, como toda planta tem. Toda planta tem contraindicação. Usou antidepressivo ansiolítico, não pode usar chá verde. Usou medicamento para dormir, não pode usar chá verde. Usou antidiabético oral, você também não deve usar chá verde, tá? Porque ele interage concomitantemente. Você tem quadro de hipertensão ocular, não deve usar chá verde. E lembrando que ele em cápsula já é comprovado que ele quela ferro. Então você tem que tomar cuidado com a dose. 100 miligramas do alúvio, aquela ferro? Não, porque a quantidade não chega a quelar. É a mesma planta, mas não chega a quelar. Com 600 miligramas você tem
redução de ferro, principalmente na gestação. Aí minha grande pergunta é por que cargas d'água vai se dar 600 miligramas de chá verde na gestação? Ah, Vanderlei, sabe por quê? Porque a gestante ganhou 4 quilos nesse último mês. E não é com chá verde que você vai tratar isso. Neste momento não é com chá verde. Primeiro você tem que ver o que aconteceu. Você pode até usar uma melissa, porque talvez ela esteja ansiosa e você precisa reduzir a ansiedade dela. Ou ela não tem nada disso, foram 4 litros de água que ela está inchada pra caramba e também não vai ser o chá verde que você vai usar. Aliás, na gestação não se usa quase nenhuma planta. Só que a ordem é, você pode até beber, desde que haja orientação. Desde que você saiba por quê. Porque o Ministério da Coerência adverte que a gente tem que ter um profissional capacitado para fazer isso. Continuando ainda no emagrecimento, coffee robusta, café verde. Café verde, a padronização dele, que é o princípio ativo. Pode? Os chás solúveis, o que tu acha deles em relação ao ativo ali? Depende da marca. Tem uma marca que eu adoro e tem uma marca que eu detesto. Tem uma marca que ela tem publicação científica. Que marca? Ali. Não posso falar, nega. Você tá querendo que eu apanhe, porque ele tá gravando e depois eu apanho. Fala em off depois. Não posso. Se eu falo a marca que eu falo mal, depois ela vem e me processa. Tá? Uma tem publicação que com 1 copo por dia você reduz colesterol e reduz peso. A outra, ele diz que faz aquilo lá e nem chá verde direito ele tem. Só que uma coisa é fato, usou chá desses solúveis, desapega da história de criticar a maltodestrina, porque vai ter um pouco de malto. A maltodestrina é necessária para fazer o produto solúvel. Para ser solúvel tem que ter um pouco de maltodestrina. A polidestrose não faz ela solúvel. Mas elas dizem que elas não usam. Para ser solúvel mesmo, você precisa de um pouco de malto. Converse com um farmacêutico sobre isso. Tá? Ele vai te explicar. A polidestrose deixa muito pouco solúvel. Colágeno que dissolve fácil tem maltodestrina. Proteína nenhuma dissolve fácil. Planta é a mesma coisa, ela não dissolve fácil. Para dissolver tem que ter um pouco de malto. Tem que ter alguma coisa que solubilize. Que também não tem problema nenhum, porque maltodestrina também não é um pecado. Se a gente usar em pequena quantidade, não tem pecado algum nisso, tá? Café verde. Eu preciso de ácido clorogênico, porque o ácido clorogênico faz a sensibilização da glicose 6-fosfato, reduz a formação de triacilglicerol, reduz a formação de gordura abdominal também. Então, o que eu preciso é de padronização, eu preciso de quantidade de ácido clorogênico. Se eu tiver quantidade de ácido clorogênico, eu tenho essas ações e tenho redução de até 7% na absorção de glicose da dieta. Com isso, 200 miligramas de café verde padronizado, eu tenho redução média de 5 quilos de peso corporal. Não consegui também em 12 semanas 5 quilos. Mas eu consegui 3,8 kg, que eu já achei bem legal. Só analisei pacientes que já estavam com um controle dietético bem ok, tá? Eu não peguei quem ainda estava fazendo intervenção dietética. Já fiz as intervenções, ele está ali assentadinho, tá bacaninha, escapa de vez em quando, não escapa. Coloquei o café verde e tive 3,8 kg de redução de peso corporal sem mais intervenções. Vamos falar um pouquinho de açafrões, porque isso daqui é um grande nó. A gente tem a cúrcuma longa, que é um açafrão, e a gente tem o Crocus sativus, que é açafrão. Crocus sativus é o açafrão de verdade, tá? Mundialmente, açafrão é o Crocus sativus. Aqui no Brasil, a gente usa cúrcuma com o mesmo nome. Uma produção de cúrcuma longa, que é anti-inflamatória, que tem esse papel de silenciar gatilho genético de câncer, é no estado de Goiás.
Goiás, terra quente, eu preciso de terra quente para formar bastante curcuminoide. Não é quem me interessa hoje. Quem me interessa hoje é o Crocus sativus, porque é exatamente neste pistilozinho, nesse estigma vermelho, que eu tenho as crocinas, as picrocrocinas, o safranol e todos os princípios ativos. Muito boa, que não é a minha, tá? Levante às 3 horas da manhã para coletar esses estigmas. 90 toneladas por ano no Irã. A produção maior é iraniana, 90 toneladas por ano. Só as mulheres colhem. É uma coleta feita por mulheres. Dá pra gente entender, né? Porque tem que ter a mão mais suave. Tem que ser mais santa, né? Mas não sou eu. Eu não faria isso, não. De verdade, eu não faria isso. Eu faria isso. Eu já picaria, entendeu? A outra parte eu faria. Mas é esse trenzinho que muitas vezes a gente usa para fazer paella, que reduz a vontade de comer. Tanto faz se é doce, se é salgado. 90 miligramas 2 vezes por dia de Crocus sativus reduz de 12 episódios de comer por dia, 12 lanchinhos por dia, para 3 em média. Então funciona para aquela pessoa que passa na cozinha, pega um pedacinho de queijo, depois passa na cozinha e pega uma fruta, comendo sem parar. E o custo dele é barato? Amiga. Oi? Se eu usar o pistilinho, não funciona. Não, ele é caro, exatamente, porque tem que ter a padronização. Lá em São Paulo, não sei o quanto daria aqui, a Ju pode falar porque ela está lá. Mas lá em São Paulo, para 30 dias, meus pacientes pagam 150. A média daqui. 150. Né? Só o Crocus, estou falando em Crocus isolado. 160, 180. Mas o importante é o seguinte, ó. Todo mundo é bonitinho, gente. Na realidade, todo mundo é lindo. Tá? Eu brinco sempre quando vai tirar foto e falo, saiu ótimo, a gente é linda mesmo. Se a gente não se achar linda, quem é que vai achar? Jesus! Não! Ele não vai te achar linda se você não se achar linda. Você tem que se achar linda antes, tá? Se você se achar linda antes, ele vai achar linda mesmo. E ele que acha mesmo, e beija o chão que você pisa. Mas a gente tem que ter uma atitude mais amorosa para os nossos pacientes. A gente tem que ter uma atitude mais amorosa com o corpo dos nossos pacientes. Ouvir o que o paciente quer é muito importante. Eu atendo obesos mórbidos que não querem tratar do peso. Eu atendo uma obesa mórbida com 166 quilos, que ela quer tratar a vesícula dela, ponto. Ela vai para lá, primeira pergunta que eu faço, o que te traz aqui hoje? Aí ela olhou para mim, ela fez assim, não é óbvio? Não, não é. O que você quer de mim hoje? Aí ela fez assim, você não vai querer me emagrecer? Você quer emagrecer? Não, eu quero tratar a vesícula porque eu quero não entrar para a cirurgia. Então tá bom, então vamos olhar só a sua vesícula. Posso olhar dislipidemia, eu vou olhar 500 coisas. Se ela emagrecer 5 quilos por causa da vesícula, ok. O foco dela não é esse, não deve ser o meu. Depois de alguns anos, ela olhou, o filho dela ia casar, ela fez assim, acho que eu quero emagrecer uns 3 quilos para entrar no vestido. Eu disse assim, por que você não está entrando no vestido? Não, tô, né, mas 3 quilos faz diferença. Para você faz diferença? Ela fez assim, de verdade não, né? Não, tá bom, já mandei fazer meu vestido. Ela não come 1.500 calorias por dia, mas ela tem um TSH de 22, que a gente não consegue baixar. Então ela não faz massa magra, ela só faz massa gorda. Aí vamos falar um pouquinho de gatilho genético e ir para o outro ponto, né? Não, para o outro oposto. Falei de prescrição. Vamos falar agora de um negócio que é bem interessante. Tudo isso que eu falar para vocês, a comprovação é via alimento. Alimento, comida. Purê, sopa, suco. Posso e devo entender que eu tenho, por exemplo, a cinarina, que é princípio ativo da escola mucinária, que é a alcachofra.
Não posso, não devo e não vou prescrever princípio ativo, né? Não vou prescrever silimarina, né? Porque silimarina é do cardo santo, que é o cardo mariano, silibum mariano. Posso prescrever drogas ou extratos brutos? Até maio de 2018, sem especialização, sem discutir com o sindicato, sem quebrar o pau com lelinho no CFN, a gente pode. Mas tem que saber o que vai fazer, tá? Tenho que saber também uma coisa bem básica que a gente esquece. Tempos e movimentos de digestão e aonde essa planta é absorvida. Aonde é o princípio, o que eu quero dela. Porque muitas vezes eu vou ter uma planta que eu preciso que ela seja absorvida no duodeno. Se eu preciso que ela seja absorvida no duodeno, eu vou precisar colocá-la em cápsula gastroresistente. Tapiocaps, cápsula vegetal, mas eu vou desenvolver uma maneira dela chegar íntegra no lugar onde eu preciso que ela chegue. Senão eu vou perder metade do volume no caminho. Ou não, é muito caro, então compensa eu colocar o dobro de planta? Não sei se compensa, ela vira tóxica em muitos momentos. Eu preciso entender aonde ela vai ser absorvida e como é que ela vai agir. Então, isso é fato. Epigenética. O que me interessa da epigenética? Pode alterar, silenciar ou ativar o gene. Substâncias que promovem alterações. Em modificação de estonas, metilação de DNA, remodelação de cromatina e transcrição de fator de RNA me interessa. Tudo que faz pelo menos uma dessas ações me interessa. Qual é o nosso problema? E isso mapeado pelo Dr. David Gellenbeck, que é da Universidade da Califórnia. Nós não comemos o volume suficiente de fitoquímicos. Mundialmente, não se consome nem 60% do volume de fitoquímicos necessários. No Brasil, que foi o cluster que ele usou para analisar a América do Sul, ele fez dividido, ele usou o Brasil como cluster. A gente não atinge a quantidade nem de 50% de consumo de fitoquímicos. Aí eu fiquei morta de vergonha, porque eu acompanhei ele durante uma semana no Brasil, por causa do estudo, e a gente sentava para tomar um café da manhã no hotel, e ele olhava para mim com uma cara bem incrédula, e ele fazia assim, ele botava várias frutas diferentes, né? Aí ele começava a comer, olhava para o prato e ele fazia assim, tão bonito, né? Por que, não me pergunta, por que as pessoas não comem? Talvez por falta de dinheiro, por falta de oportunidade, mas uma coisa é fato, é por falta de educação alimentar. Nos falta educação alimentar. Tá? Nos falta o piloto automático de preferir frutas, verduras e legumes. E assim voltar para esse slide aqui, ter uma variedade muito grande. O que me impede de voltar a temperar minha comida com cebola e alho? Nada. Nada que não seja o conceito de que eu não sou a Amélia para cozinhar em casa. Ué, quem cozinha? Quem come? Se a gente come, alguém tem que cozinhar. É bom que você cozinhe para si. Ou que você treine alguém muito bem treinado. Só que a responsabilidade, se você respira todo dia, tem que ter ar todo dia. Se você come todo dia, tem que ter comida todo dia. A sua escolha vai influenciar em atividade antioxidante e anti-inflamatória ou não. E ok. Mas você tem que ter a informação correta. Você tem que fazer a sua opção. Se eu quero fazer opção por uma dieta anti-inflamatória e antioxidante, porque eu não quero ter câncer como a minha família inteira tem, cada vez que eu sento, eu olho para o meu prato. E aí no meu prato eu vou ter cada vez mais cores, ou vou ter cada vez menos algumas carnes, eu vou ter cada vez mais proteínas diferentes. O fato é que fitoquímicos dietéticos, eles influenciam na nutrigenômica e na metabolômica. Então, o que eu tenho, e esse é um estudo bem interessante, viu? Esse é um estudo bem interessante. O que eu tenho via alimentar faz a diferença na expressão do meu gene. E aqui é uma listinha com genisteína, desoflavona, curcumina, resveratrol,
ácido elágico, que vem das maçãs, lignina, sulforafanos, que vem de todas as brássicas. O que eles fazem? Eles fazem, por exemplo, redução de risco de câncer de mama em adultos, redução de risco de linfoma não Hodgkins. Se eu sei que existe uma tendência ou existe um risco, não é legal eu comer bastante crucífera e reduzir meu risco? Ah, Vanderlei, isso daqui é tudo orgânico? Desculpa, ninguém fez publicação com alimento orgânico. As publicações são feitas com alimentos convencionais. Se for orgânico, é óbvio, melhor ainda. Quando eu faço uma orientação dessa, eu falo, sempre que possível, eu faço a opção pelo orgânico. Se eu vou mandar fazer a bombinha de licopeno, que é o tomate batido para câncer de próstata, eu sempre peço para comprar o tomate orgânico. Às vezes não cabe no bolso da pessoa, porque é muito mais caro. Ainda é muito mais caro em alguns lugares. E a gente tem que ter esse entendimento também. Me dói muito, isso já aconteceu, de receber uma mãe, perdeu o filho 1 ano e 8 meses para uma leucemia, e aí ela senta na minha frente e diz assim, eu quero fazer a preparação dos 1000 dias, não se chamava assim, né, na época, quero fazer a preparação dos 1000 dias porque eu quero ter outro filho, meu filho morreu porque eu não comi orgânico e não dei orgânico para ele, por causa disso ele teve a leucemia. Não, cara pálida, ele teve a leucemia. Se toda criança que não comeu orgânico tivesse leucemia, Jesus na cruz, a gente não tinha população adulta. Tá? Só que alguém introjetou essa ideia na cabeça dela. E hoje é um inferno. Hoje ela está com 3 filhos, hoje é um inferno, porque aí ela briga com a cozinheira, aí não sei o quê. Olha, pensa na vida infernal de uma família. Porque ela ainda não entendeu que pode ter um equilíbrio. Tá? Então esse é um dos grandes pontos, porque a gente é responsável por essa formação, por essa educação nutricional. Então, fazer reparação de DNA, por exemplo, eu faço com flavonoides, que são todos os fitoquímicos que dão cor aos alimentos, quercetina, que tem em grande quantidade na cebola e no alho, principalmente na cebola roxa, nos indóis, que estão nos organosulfurados, nas isotiocianinas, também dos organosulfurados, nas xantinas do milho, daquele milho transgênico. Ele tem xantinas, que são determinantes para melhorar a nossa acuidade visual e reduzir a degeneração de mácula. E nas antocianinas de todas as frutas vermelhas e azuis, azuladas. Indução na diferenciação celular, organosulfurados, mais uma vez as brássicas. Flavonoides, eu comi um L aqui, desculpa. Beta-caroteno de todos os alaranjados e a própria vitamina A. Outro fator. Polifenóis, eles atuam onde? Na sinalização, na fosforilação e na redução de marcadores inflamatórios. Quanto mais polifenol eu tiver, menos inflamado eu estarei. Pego os praticantes de atividade física, os esportistas, eles precisam de muito polifenol, porque eles são indivíduos permanentemente inflamados. Excesso de atividade física, excesso de atividade mental, excesso de inflamação celular. Ou seja, a maioria das pessoas precisa fazer menos inflamação. Quercetina, rotina e taxifolina. A taxifolina está presente no dente de leão, que pra gente, pelo menos no interior de São Paulo, eu acho que aqui é o mesmo nome, a gente come refogado, que é a folha da serralha, tá? Folha da serralha faz uma ativação da AHR que inibe a produção de citocina inflamatória. Cebola, alho, nabo, rábano, dente de leão, almeirão em geral, cebola roxa. Dá para incluir isso no plano alimentar? Dá. É fácil, até razoavelmente barato. Campferóis, que é um outro grupo de bioflavonoides, ele reduz o risco de tumor de mama, útero, ovário e próstata. Ele regula o HR ou ativa a NRF2. Amendoins, feijões, salsa parrilha, amêndoa alemã, frutas e vegetais. Amendoim, 30 gramas de amendoim por dia. Reduz gordura corporal, reduz lípides totais, reduz triacilglicerol, reduz 35% de chance de tumor de mama e de próstata e reduz 50% a metástase tumoral.
é um alimento que não tem mais aflatoxina se ele tiver o selinho da Fundação Pro Amendoim, seguro, redutor de apetite natural e prazeroso. Dá para incluir. As epigalocatequinas que estão no chá verde, no cacau, nas uvas vermelhas e verdes e nas maçãs verdes, elas fazem a proteção endotelial, importantíssimo para quem tem pressão alta. O ácido elágico, que também está na maçã, pera, na malva e no alecrim. Malva e macela são muito parecidas, e aqui tem muita macela. Então, essa quantidade de ácido elágico reduz muitas interleucinas inflamatórias, então também deve ser revisto. Resveratrol, que parece que é a única coisa que a gente conhece. Resveratrol. Vinho. Não, que eu não goste. Quem não gosta, né? Aí, vinho, suco de uva, amendoim com casca, resveratrol. Se eu tenho resveratrol, eu tenho supressão de melanoma, eu tenho autofagia de células hepáticas inflamatórias, redução de interleucina 1-beta, interleucina 6-TN-alfa, que são inflamatórias, ou seja, eu tenho redução da inflamação, além da redução de risco de doença cardiovascular. Oi? O que é pouquinho? 150 ml de suco e 30 gramas de amendoim. Com a pelinha vermelha você tem a quantidade bem razoável. 3 vezes por semana já faz um bom estrago no seu corpo. Tá? Quer modular a frutose desse suco? Bota chia. Você modula, faz um saguzinho. Não vou arriscar porque o sagu daqui é maravilhoso, né? Lá em São Paulo eu falo, não, você faz um sagu, tá tudo ok. Porque paulistano não sabe o que é sagu direito, né? A gente acha que a gente conhece, né? Conhece nada. Ácidos fenólicos do própolis. Própolis não é planta, obviamente, mas eu incluo porque é uma coisa que a gente deve incluir. A gente deve incluir 10 gotas de própolis todos os dias, porque ele é um super inibidor de inflamação e ele também tem uma ação antitumoral. Não cura câncer, tá? Não cura câncer. Tem gente que está falando que o própolis verde cura câncer. Não cura. Porque a gente não tem cura de câncer através de nada natural comprovado. É um adjuvante, auxilia, mas não cura. A luteolina que está nos milhos coloridos, no chá verde, nas frutas, ela também é um fitoquímico, uma xantina de regulação de DNA. Tangeretina, isso é uma super recente descoberta. A tangeretina, ela é um protetor de hepatócito, ela está presente na camomila, nas pétalas do girassol, nas frutas amarelas e nas frutas cítricas. Ela interage com tamoxifeno e femara. Mulheres e homens que tiveram câncer de mama e fazem uso de tamoxifeno e femara não podem usar as frutas amarelas por conta disso. Você reduz a ação da medicação. Mas ela, e principalmente a beta-criptoxantina que tem no caqui, elas melhoram a saúde dos óvulos e retardam o envelhecimento de óvulos. Para as mulheres que querem engravidar cada vez mais tarde, hoje, que é compreensível, ontem minha primeira paciente, ela fez assim, eu vou congelar o óvulo, tá? Tá. Não, eu vou congelar porque agora eu não sei se eu quero ter. Tá bom, você não quer congelar? Já não está com a cabeça feita? Tô. Então tá bom, então agora vai ser caqui, a gente vai usar o caqui seco fora de época, mas você vai comer caqui todos os dias, porque o caqui, ele lentifica o envelhecimento dos óvulos. Se você vai colher óvulo para fazer depois, uma FIV, a gente precisa garantir a saúde desse óvulo. O gengibre também melhora a saúde da parede do óvulo. Para finalizar, vamos falar um pouquinho de cardo mariano, que é meu queridinho, Silybum marianum. A foto ficou meio desconfigurada, porque é uma flor linda, tá? Roxa. Assim, linda mesmo. O que eu quero do cardo mariano? Eu quero ação anti-inflamatória, antioxidante, diurética e hepatoprotetora. Ele regenera hepatócito. As silibinas e a silimarina, porque nutricionista só conhece a silimarina, mas ela faz parte das silibinas. Eles são compostos que fazem a diferença na regeneração de hepatócito. A cúrcuma longa que todo mundo fala e que tem que falar, porque é o rizoma
é o pozinho que a gente usa como se faz parte do curry de massalas. Ele inibe a 5-lipoxigenase e com isso você tem um efeito anti-inflamatório muito importante. Muito, muito importante. Extremamente usada na Ayurveda. É o açafrão da terra. Não, não é o crocus. É só aqui no Brasil que eles têm o mesmo nome. Tá? Esse é o açafrão da terra. Reduz a produção de radical livre e modula a peroxidação celular. Ou seja, vale a pena usar cúrcuma todos os dias. Ou pelo menos 4 vezes por semana. E essa daqui é uma tabela de espécies vegetais com usos principais. Então depois olhem com calma, porque a gente tem, por exemplo, os citrussinenses, que é a laranja. E a laranja, a grande indicação dela é febre, por exemplo. Hoje está sendo usada para redução de gordura corporal. Eu prefiro o Citrus aurantium, porque eu vejo muito mais atividade do Citrus aurantium como lipolítico. Nós temos o alho aqui, o alho sendo usado para machucados e recuperação de células. Ou seja, nós temos várias utilizações. Mas o que é mais importante? É você saber escolher. É você orientar o seu paciente na escolha dele. O que ele quer para a saúde dele? Como essa minha gordinha. O que ela quer? Ela quer baixar para 120 quilos? De verdade, ela não quer, não. Talvez, se ela emagrecesse 15 quilos, ela já ia ficar muito feliz. A gente consegue? Agora a gente está conseguindo, porque ela consegui fazer com que ela ouvisse um médico diferente e mudou a medicação. Enquanto não mudasse a medicação, eu não ia ter resultado. Ela depende de medicação? Graças a Deus existe remédio, porque tem pessoa que não vai reagir se não tiver medicação. Por mais que a gente faça, existem pessoas que precisam de mediadores farmacêuticos. E ok, às vezes o mediador é usado durante pouco tempo, às vezes durante mais tempo e às vezes meio que eternamente. Mas quando a pessoa não tem uma regulagem metabólica correta, a gente não consegue milagre nem com planta, nem com alimento e nem com atividade física somente. E esse nosso olhar é o que garante o fundamental, a coerência para estar dentro da equipe interdisciplinar, fazendo a prescrição correta e trabalhando da maneira correta para um único bem, o do nosso paciente. Por isso eu peço muito, encarecidamente para vocês, não façam prescrição de planta medicinal se vocês não souberem. Não entrem em grupo falando sobre fitoterapia no Facebook, no não sei o quê. Não entrem nisso e saiam com prescrições de Ctrl+C, Ctrl+V, pelo amor de Deus. Se você não souber o que você está fazendo, não faça. Todo mundo tem o direito ao desconhecimento. Todo mundo. Se me pedir para fazer um manual de procedimento de operação padrão hoje, não faço. Fiz lá 20 anos atrás. Eu fiz implantação de ISO 9000 em 7 restaurantes. Ah, então você já fez? Faz para mim hoje. Não sei nem a legislação disso hoje. Hoje eu entendo de fitoterapia, eu entendo de nutracêutico, eu entendo de nutrição com fitoterapia, entendo de comportamento, porque cada vez mais eu estudo a psicologia e coloco mindfulness junto com as prescrições, que é fabuloso. Só que isso determina uma coisa só, estudo. E a gente precisa estudar. Porque se a gente critica o blogueiro que coloca as coisas lá, ele não tem responsabilidade, porque ele não precisa ter. Agora nós temos o dever de termos responsabilidade sobre as nossas prescrições. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Muito obrigada. Para nós, né? Me aguentaram até agora. É top de linha, ela é muito boa. Se não tiverem, não fale agora, porque senão eu vou ter que levar para terapia. Para sempre, tá? Bom, então a gente tem 3 sorteios para fazer agora, tá? Tá no caminho, meu livro. Um doce, né? Que é a Doce Razão, então mandou uma caixa de frutas damascas, tem para nós, castanhas de caju, com chocolate 50%. Chato, né? Tá?
Fala um número pra mim, de 1 a 48. 46. Esse 46 tá aí. A gente pega. Vanessa Reginato não veio. Fala outro. 22. Ai, eu não assinei. Jussara Pereira. Muito obrigada. O Ju ganhou uma caixinha umas de três. oleaginosas. Vem cá, chama lá comigo que eu preciso mandar depois. Tá? Mas peraí, que olha a barriga. Tá? Nossa! Tá vendo como é que vem um. Essa aí não tem mais onde a gente Se quiser dividir conosco agora no copo de café. Divide nada, guarda e come tudo sozinho, escondido de noite. Agora o kit da desconto. Mais um número, Van. Adriana Luciele. A primeira pessoa que chegou tem que ser. Adri. E ontem, Ah! Qual e os que você primeiros não serão os tem? primeiros. É. Não serão os últimos. A pessoa precisa ser valorizada, né? Agora vou chamar a Michelle. A Michelle é do Mundo Verde, do Barra Shopping. Ela vai entregar um presentinho pra Van. Eu vim aqui pra tirar uma foto. Adoro. Ganhar presente de comida, eu adoro. Ah, mas eu perto de vocês, eu não compartilho uma foto, né? Peraí. Vocês não querem tirar o sapato? Espera só um pouquinho que eu quero tirar. Mais um númerozinho. 32. Não veio a mais pessoa. Ai, a pessoa que tem medo. Vocês têm quase a mesma idade. Essa é um carinho. Também não veio. Também não. 48. Já foi, não foi não. Viviane Zambuja Martins. A última também foi